é um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Larissa, eu sou hematologista do grupo da Rede Dó, faço parte da equipe de interconsultores da cardiopulmonar e hoje vamos falar sobre fenômenos trombóticos na Covid-19. Um pouquinho da linha do Covid, né? Os primeiros casos eles foram descritos na China em dezembro de 2019 e só no final do mês foi notificado para a OMS. Feita a notificação para a OMS, né? E em janeiro de 2020 divulgado então o código genético do vírus. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em 26 de fevereiro, após o carnaval, né? E em 5 de março a gente já teve a nossa primeira transmissão interna. 11 de março de 2020, a OMS decreta a pandemia e em 17 de março o primeiro óbito registrado no Brasil. E a partir daí a gente tem esse cenário que todos nós conhecemos, estamos cansados de saber, mas acredito que no momento a gente está um pouquinho mais esperançoso depois das vacinas, né? Enfim, eu já tinha apresentado uma aula parecida há uns 2 meses atrás e eu atualizei esse slide, porque em mais ou menos 18, 19 meses de pandemia, a gente tem quase 3.000 estudos relacionando Covid e trombose. Isso dá uma média de 150 artigos mês, então é muita coisa, mas a grande maioria relatos de casos, experiências de centros específicos, né? Então eu tentei trazer informações para agregar, trazer mais questionamento de repente. E aí vamos lá. Em relação à COVID e trombose, né? Os eventos tromboembólicos, eles vêm sido observados desde o princípio da descrição da doença, tanto em micro quanto em macrovasculatura. Os primeiros estudos, eles eram com avaliação de necrópsia, né? Então, o pessoal já enxergava trombo em macrovasculatura, bem como depósito de fibrina na imunohistoquímica. Esses eventos eles podem ser venosos ou arteriais, já foram descritos em diversos sítios, pulmão, baço, sistema nervoso central, mesentérico, infarto agudo do miocárdio, trombo em circuito de hemodiálise, e podem aparecer não só no curso da doença, mas também como eventos tardios. Os primeiros estudos, eles mostravam uma incidência de trombose em cerca de 20 a 30% desses pacientes com COVID, o que seria uma incidência consideravelmente maior do que nos pacientes clínicos, cirúrgicos habituais, né? E até 3 vezes maior do que em outras infecções virais respiratórias. Então, sobre a fisiopatologia, eu trouxe em algumas imagens que eu acho que fica mais didático para a gente entender. Essa primeira, acho que todo mundo já cansou de ver, né? Que como o vírus ele entra no nosso organismo, né? Então, ele vai invadir a célula humana através da ligação da proteína spike com o receptor da enzima conversora de angiotensina. Com isso, ele vai diminuir a atividade da ECA, né? E aumentar a ação da angiotensina 2. Isso vai causar uma desregulação no sistema renina-angiotensina-aldosterona e, por consequência, vai levar a um estado pró-inflamatório, pró-trombótico e aumentar o estresse oxidativo. Essa imagem ela já mostra a fisiopatologia de um modo mais global. Eu gostei muito, porque não é uma coisa pontual. O COVID ele vai atuar na produção, na geração de trombo de várias formas. Então, tanto com ativação de monócitos, produção de citocinas, ativação de neutrófilo e agregação plaquetária, quanto por ativação da coagulação pelo fator tecidual expresso pelos monócitos, assim como pela lesão endotelial também. O endotélio, habitualmente, ele é protegido do evento trombótico pelo glicocálix, que se liga à antitrombina. Então, na lesão tecidual, a perda do glicocálix, e aí isso gera uma situação procoagulante. Juntando tudo isso, a gente encontra uma incidência, uma tendência maior para eventos tromboembólicos. Essa imagem mostra
do lado esquerdo, um pulmão saudável, do lado direito, o que a gente encontra de lesão tecidual, de lesão alveolar e lesão endotelial, que por si só, né, no final das contas, isso vai gerar a hipóxia do paciente, e o que se tem muito é que, inicialmente, esses microtrombos, eles são gerados na vasculatura pulmonar, e depois, com toda a ativação da cascata de coagulação e por aí vai, a gente começa a ver eventos trombóticos em outros órgãos. Por fim, a tempestade de citocina, né, que é também uma questão importante relacionada ao COVID, ela é gerada pela produção de interleucina, pela produção de fator de necrose tumoral alfa, que eles atuam como um auto-loop, então estimulam sua autoprodução. E isso vai gerar ativação endotelial, vai gerar também um aumento das proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, como o PAI-1 e como o fibrinogênio. Então, nessa fase aqui, a gente já vai ver um desbalanço na fibrinólise por conta da geração do PAI-1, assim como um aumento, né, da trombose pela questão do fibrinogênio. E eu trouxe essa imagem também só para mostrar que cascata de coagulação é linda de se ver, mas o complemento pode atuar também na cascata de coagulação, estimulando a coagulação e inibindo a fibrinólise. Então, a gente tem o complexo ativador de membrana agindo, o C5 agindo também, e o recado é: COVID estimula tudo isso. Então, é uma situação realmente protrombótica. Lembrando que inflamação, ação do complemento, levam à hipercoagulabilidade. E, com isso, a gente vai ter, habitualmente, um consumo dos fatores de coagulação. Habitualmente, nas situações infecciosas, excluindo o COVID, a gente espera que, com o consumo, apareçam fenômenos de sangramento, mas no COVID isso não é tão comum. Então, a maioria dos pacientes apresentam uma situação protrombótica mesmo. Eu trouxe também alguns fatores prognósticos que vêm sido estudados nesse período, né? Já que já se mostrou que o COVID tem um risco maior de trombose, principalmente naqueles pacientes que estão em UTI, então esse risco pode chegar até 45% quando comparado aos pacientes em unidade aberta. E já tentaram mostrar alguma associação entre o dedímero elevado e um pior prognóstico. Eu trouxe esse trabalho, que é de um grupo de Wuhan mesmo, que eles tentaram encontrar parâmetros de coagulação que pudessem estar associados com um pior prognóstico nesses pacientes com COVID. E aí, eles estudaram, né, o TP, TTPA, fibrinogênio, dedímero, os produtos de degradação da fibrina na admissão do paciente, né, e eles encontraram significância estatística em 3 achados, no TP, no dedímero elevado e nos produtos de degradação de fibrina também. E eles seguiram avaliando, né, eles não fizeram o exame apenas na admissão, mas em certos intervalos eles repetiam o exame, e eu acho que esse é um recado que a gente tem que manter, de seriar o coagulograma dos pacientes, e eles viram que os pacientes em verde são os pacientes que vieram a óbito, em azul os pacientes que sobreviveram ao quadro de COVID. Então, eles viram que nos pacientes que tiveram um desfecho ruim, esses exames eles se mostravam mais alterados do que nos pacientes que sobreviveram. Outros scores que vêm sendo usados, aí são scores não diretamente relacionados ao COVID, mas o score de coagulopatia induzida por sepse, que vai usar a contagem plaquetária, o valor do INR, assim como o score de SOFA. Eu vejo o pessoal da UTI fazendo isso, então acho bem legal. Assim como o score para coagulação intravascular disseminada também, que já vai usar o dedímero e fibrinogênio como parâmetro. E aí, vamos lá para o evento, o que a gente quer mesmo discutir na aula, né? O que a gente tem de evento trombótico? Eu trouxe alguns estudos também para
ilustrar, né, esse é um estudo do grupo francês que tentou mostrar os eventos trombóticos e hemorrágicos nos pacientes com COVID-19. Então, estudo monocêntrico, retrospectivo, e eles, num N de 92%, eles encontraram 40% de eventos trombóticos, sendo que a grande maioria foi por TEP, embolia, né? Encontraram também um pequeno número de eventos arteriais. A gente vai destrinchar isso um pouquinho em outros estudos, mas dentre os eventos arteriais, isquemia mesentérica aguda, síndrome coronariana, isquemia de membro inferior e AVC. E dos eventos hemorrágicos, um N menor, né, de em torno de 21%, a maior parte deles sangramento gastrointestinal ou em músculo, sangramento muscular. Todo o trabalho que fala de COVID e trombose se referencia a esse estudo, um dos primeiros que tentou mostrar a incidência de complicações trombóticas nos pacientes em UTI, né, com COVID. Foi um estudo feito na Holanda, eles juntaram 3 hospitais universitários, e esse estudo ele só fazia avaliação diagnóstica, seja Doppler, seja angio-TC, por exemplo, se houvesse alguma suspeita clínica. Eles conseguiram um N de 184 pacientes num período curto, né, em torno de um mês, mais ou menos, com um follow-up de 7 dias. Desses pacientes, 13% evoluiu para óbito, 12% já havia recebido alta no fim do follow-up, e 76% ainda permanecia internado, que é uma crítica ao estudo, né? 75% ainda internado, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com esses pacientes. Todos eles receberam tromboprofilaxia química, e eles encontraram um N de 27% de TEV, com 3% de eventos arteriais, que foi por evento cerebral. Eles depois fizeram uma nova análise, uma atualização dos dados, né, desses pacientes e estenderam um pouquinho o follow-up para 14 dias. Nessa segunda análise, eles ainda tinham 35% dos pacientes internados e com o aumento desse follow-up, eles viram também um aumento na incidência de TEV e de um discreto aumento de eventos arteriais. Eu trouxe também algumas meta-análises e revisões que tentaram agrupar estudos para gerar uma incidência também de eventos de trombose. Então, essa primeira meta-análise é de um grupo, se eu não me engano, austríaco, pronto, perdão, de um grupo austríaco. E aí o primeiro fato que eles já descrevem, né, é a heterogeneidade do design dos diversos estudos, então é difícil você juntar tudo isso e tirar dado. As estratégias de screening de trombose, de embolia também, que em cada estudo eles têm um método diferente, e as taxas de eventos são bem diferentes em cada centro. Então, eles conseguiram chegar a uma incidência global de TEV de 14% aproximadamente, sendo que 40% desses pacientes eles eram submetidos a screening. A restante era feito o exame se alguma suspeita clínica. O que eles encontraram, que a gente já tem essa informação, né, que os pacientes em UTI têm uma incidência maior de TEV do que os pacientes em unidade aberta, assim como a incidência de TEP também foi maior nos pacientes em UTI. Essa segunda meta-análise foi de um grupo italiano, também encontrou uma taxa alta de eventos tromboembólicos, com quase 20% de TVP e um número muito próximo de embolia. 37% desses pacientes eles eram submetidos a um screening. E naqueles pacientes que recebiam profilaxia, eles também encontraram um número considerável de eventos trombóticos, né, quase 24%, sendo a maioria embolia. O que eles encontraram também foi que o risco de eventos trombóticos aumentava com a idade. Por fim, também do grupo italiano, encontraram uma taxa de tromboembolismo de 26%,
e eles tentaram comparar entre pacientes UTI e não UTI, né, em unidade aberta, e é mais ou menos de acordo com o que os outros estudos já mostravam, os pacientes em UTI têm um risco maior de eventos trombóticos do que os pacientes em unidade aberta. Sobre eventos arteriais, eu trouxe essa revisão sistemática também para ilustrar. Eles agruparam 27 artigos, dentre esses relatos de casos, séries de casos ou coortes. O critério seria a confirmação do COVID por RT-PCR. Também os estudos deveriam mostrar um monitoramento dessas complicações trombóticas e dados claros sobre essas complicações. Então, esse estudo pegou pacientes que tiveram AVC num contexto de COVID, né, os 100 primeiros pacientes, foi um estudo retrospectivo, multicêntrico, observacional, feito na Índia, em 10 centros, que incluiu pacientes com COVID confirmada e AVC entre abril e setembro de 2020. Eles chegaram a um número de 78 pacientes com AVC isquêmico, 9 pacientes com AVC hemorrágico e 13 pacientes com trombose de seio venoso. E aí, o que é que eles tentaram aqui encontrar algum dado significante, né? Quando comparado, a primeira coluna seriam os pacientes com COVID não severa e a segunda com COVID severa, eles viram que esses pacientes com quadro mais agravado de COVID, eles tinham também quadros mais graves de eventos neurológicos, com maior percentual de alteração do sensório, maior percentual de escala de Glasgow mais baixo, com uma severidade do AVC pelo NIH também maior nesses pacientes, e encontraram também que esses pacientes com COVID mais severa tinham valores de dedímero mais elevado e de PCR também mais elevada. Eles também encontraram a significância na questão da alteração radiológica por tomografia. Então, esses pacientes, a maior parte desses pacientes tinha alteração radiológica. E acho que é um achado que não surpreende, os pacientes que tiveram COVID severa morriam mais do que os pacientes com COVID não severa. Outro dado interessante é que eles compararam os pacientes que tiveram AVC no contexto de COVID, que seria a tabela da direita, e os pacientes que, uma coorte de pacientes não COVID, né? E eles encontraram que nos pacientes não COVID tinha uma associação maior com hipertensão, uma associação menor com diabetes, o que nos pacientes com COVID eles encontraram um número maior de pacientes diabéticos, e novamente os pacientes com COVID com uma alteração do sensório, um Glasgow menor, nesse contexto de AVC. E sobre as características do AVC, eles encontraram que os pacientes com COVID, eles tinham um número maior de oclusão de grandes vasos, bem como o acometimento de mais de um território. Em relação a infarto agudo do miocárdio, isso já foi descrito em outros eventos infecciosos, né? Há uma elevação dos marcadores cardíacos, principalmente a troponina, então é interessante checar a curva de elevação, porque isso vai ter uma associação com o prognóstico. Tem também uma associação aos marcadores inflamatórios e tromboembólicos, como o DHL, o dedímero, a interleucina 6, por todos aqueles mecanismos de fisiopatologia que a gente viu lá atrás. Alguns estudos demonstraram taxas de injúria miocárdica de 15% a 20% nesses pacientes com COVID, e também tem outras manifestações descritas, como miocardite, TAC ou bradiarritmias e choque cardiogênico. Então, é uma imagem muito parecida com aquela da fisiopatologia, mas só para lembrar que diversos mecanismos fisiopatológicos podem levar à injúria miocárdica, desde a hipóxia até a questão da hiperinflamação, da tempestade de citocina, recrutamento neutrofílico e plaquetário e por aí vai. Em relação aos pacientes pós-alta, eventos de trombose após a alta, né? Eu trouxe 2 estudos, os 2 são da Inglaterra. O primeiro é do grupo dos hospitais da Universidade de Oxford. Eles fizeram, na verdade, aqui uma análise de subgrupo.
de 152 pacientes que foram internados por COVID e receberam alta. Desses pacientes, 16% tinha permanecido em UTI com a mediana de internamento de 7 dias. 5 pacientes receberam heparina de baixo peso molecular por 7 dias, e o que eles encontraram foram 4 episódios de tromboembolismo pulmonar, numa mediana de 14 dias pós-alta, sendo que desses 4 pacientes, 2 tinham neoplasia em atividade, um paciente de câncer de mama em tratamento, outro macroglobulinemia de Waldenström. O segundo estudo, que é do King's College, já tinha um número bem maior de pacientes, 1.877. Nesse daqui, alguns pacientes receberam profilaxia, um que não tinha recebido devido a sangramento. Eles não foram muito claros no número de pacientes que recebeu profilaxia, porque eles colocavam que houve uma mudança nos protocolos do hospital. Então, inicialmente, os pacientes saíam sem profilaxia e depois isso era deixado à decisão do médico. Eles encontraram 2 eventos de TVP e 7 eventos de TEP, numa mediana de 8 dias pós-alta, e a taxa de eventos trombóticos dele foi similar à de pacientes não COVID do próprio hospital. Em relação aos pacientes que fazem acompanhamento ambulatorial, que não precisaram internamento, a gente tem apenas relatos de casos, não tem muita substância nesses estudos. Já foram descritos eventos de TEP, TVP, tromboses arteriais, se questiona se isso pode ter associação também com imobilização, com o repouso que os pacientes fazem em domicílio. A gente vai chegar nos guidelines, mas a grande maioria não recomenda profilaxia para os pacientes ambulatoriais, né? Eu trouxe a título de informação os 2 estudos que estão sendo conduzidos também pela equipe da CARD, o Apollo, que avalia o uso da pixabana, e o ETIC, que avalia enoxaparina. Eu dei uma olhadinha nos clinical trials, eles ainda estão recrutando pela última atualização do clinical trial. E falando um pouquinho de anticoagulação, trouxe esse estudo para a gente discutir sobre anticoagulação dos pacientes hospitalizados, né? Foi uma revisão sistemática e meta-análise. Então, o que é que eles encontraram? Quando a gente compara a dose profilática com a não anticoagulação desses pacientes, os pacientes que fizeram uso de dose profilática, eles tiveram uma mortalidade menor. Então, de acordo com o que a gente já vem fazendo, né? E quando eles compararam dose profilática com dose intermediária à terapêutica, aqui para profilaxia, certo? Pacientes sem eventos trombóticos, eles encontraram também um favorecimento para a dose profilática, porque nos pacientes que a gente usa doses diferentes disso, dose intermediária, dose terapêutica, a chance de sangramento e de sangramentos maiores foi superior. E em concordância, eu trouxe o ACTION, que foi um estudo que Rit e Ana Teresa fizeram parte aí na cardiopulmonar, que avaliava, eles randomizaram, né, foi um estudo multicêntrico, envolveu vários centros no Brasil, então eles randomizaram, eu encolhi um pouquinho a tabela, 615 pacientes, e eles eram divididos para receber anticoagulação, com dose profilática, e uma outra parte recebia dose terapêutica. Então, para os pacientes estáveis, era usada a rivaroxabana, e para os instáveis, enoxaparina em dose terapêutica. E o objetivo era analisar, comparar, né, o tempo para óbito, tempo de hospitalização e tempo de suplementação de oxigênio com essas 2 intervenções. Então, eles, na verdade, eles não encontraram diferença estatística entre a dose terapêutica e a dose profilática para esses pacientes, seja para eventos trombóticos, seja para tempo de hospitalização. Porém, na questão de segurança, foi encontrado um número maior de sangramentos clinicamente relevantes, né, ou sangramentos
não clinicamente significantes, mas o número de sangramentos foi maior nos pacientes que usavam dose terapêutica. Essa tabela acabou ficando um pouco didática, mas ela traz um resumo das recomendações dos maiores guias, né, do NIH, da WHO, do CHEST e da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Esse é de um artigo recente da Lancet, que é bem legal, porque ele fala assim, o que aprendemos depois de um ano da pandemia. Então, se vocês quiserem, depois falam comigo que eu encaminho, eu achei esse artigo bem didático. E é o que é que a gente tem? Para o paciente que não está internado, né, o paciente ambulatorial, a maioria dos guidelines, eles não mencionam a indicação de anticoagulação, e quando mencionam, ou eles deixam a critério clínico, ou então eles sugerem a avaliação com dedímero, e iniciar a anticoagulação se um dedímero é maior do que 1.500 nanograma por ml. Para os pacientes hospitalizados, aí já é categórico, né, a questão da profilaxia, então todos os guidelines sugerem a tromboprofilaxia, alguns deles deixam em aberto a questão de usar dose terapêutica. O do NIH, ele sugere usar dose terapêutica se não tiver contraindicação, aí a gente fica atento à questão de sangramentos. Para os pacientes em unidade fechada, a maioria também indicando dose profilática, e alguns guidelines sugerem aumentar a intensidade da profilaxia, seja dose intermediária, seja dose terapêutica, mas, novamente, ficar atento à questão de sangramento. E pós-alta, aí não tem nada em concordância, alguns guidelines nem mencionam, outros sugerem estender a tromboprofilaxia, se o paciente não tiver baixo risco de sangramento e alto risco de eventos tromboembólicos, deixam muito a critério do assistente. Por fim, só para falar um pouquinho sobre vacina e trombose, que é um assunto que ficou muito evidente nos últimos tempos, né? Já foi descrito casos de trombose em associação tanto à AstraZeneca, quanto à Pfizer, quanto à Janssen. Maior parte deles, trombose de seio venoso, mas há descrição de trombose esplênica e de TVP e TEP também. Porém, das vacinas, a que foi associada com trombocitopenia foi a AstraZeneca, que seria a trombocitemia imune associada à vacina, né? VIT, que uma incidência estimada de 1 para 250 mil ou para 1 milhão de doses, de acordo com o centro que fez estudo, né? O que a gente tem de dado é que a maior parte desses pacientes eram mulheres, então encontraram em torno de 25% de uso de anticoncepcional nessas pacientes e a presença de trombofilia em 18%. Tem uma fisiopatologia semelhante à HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina, com a presença de anticorpos IgG específicos anti-fator plaquetário 4, e se sugere que isso possa ter associação com o vetor, que é o adenovírus, por ele ter uma forte avidez pelo PF4. Esse é um estudo que eles fizeram é um estudo de um grupo de neurologia, na verdade, que eles pegaram os pacientes que tiveram qualquer evento adverso relacionado à vacina, a nível do sistema nervoso central. Então, eles encontraram, no final das contas, eu reduzi aqui, 230 casos de trombose de seio venoso, e aí incluíram na análise 213 pacientes que tinham recebido a vacina. A grande maioria desses pacientes, um N de 187, tinha recebido a AstraZeneca, um número um pouco menor recebido a Pfizer e aqui a Moderna. Perdão. E em relação, então, à suspeita clínica, né? Esse é um fluxograma para a gente ficar atento à suspeita da VIT.
Então, o paciente que recebeu a vacina da AstraZeneca, que não teve exposição prévia à heparina e que surge com trombocitopenia ou queda de plaquetas em torno de 50%, trombose ou ambos, em torno de 5 a 20 dias depois da vacinação, atentar para sintomas desses pacientes com cefaleia intensa, sintomas neurológicos focais, convulsão, alteração visual, alteração respiratória também, edema, enfim. Nesses pacientes, a gente deveria investigar e procurar o anticorpo anti-PF4, se negativo, procurar outra patogênese para o evento, né? Mas se positivo, ainda assim, confirmar por um teste funcional. Positivo as duas situações, a gente estaria diante do VIT, porém, o que é importante a gente atentar? Até a exclusão do VIT, evitar usar heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, e a sugestão seria fondaparinux ou até os novos anticoagulantes em caso de pacientes estáveis. O uso de imunoglobulina em altas doses, tentando melhorar a contagem plaquetária, né, e permitir uma anticoagulação segura. Na ausência da imunoglobulina, por algum motivo, é possível fazer também dexametasona em altas doses, mas atentar que esses pacientes, eles acabaram tendo uma letalidade alta, em torno de 40% a 60% nas séries já descritas. É isso, eu agradeço todo mundo pela atenção. Deixa eu só finalizar aqui para abrir minha tela. Bom, Larissa, muito obrigada. Acho que foi assim para todos nós aqui, esse grupo seleto, né, pequeno, mas presente. Foi muito bom fazer uma revisão do que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que depois desse 1 ano e meio, né, dessa pandemia, eu acho que a gente tem alguns consensos, né, Lari? Eu acho que um dos consensos primeiro, o indivíduo inflamado que chega, ele é um indivíduo de maior risco do que o indivíduo não inflamado, e todos aqueles parâmetros. Agora, no IRRA, doutor Rego mostrou, do grupo da USP, exatamente o que você mostrou aí, que o paciente chegava mais inflamado, era o indivíduo de maior risco dentro do hospital. E o outro consenso é que não precisa estratificar o paciente com infectado dentro de um hospital, porque eles todos têm que fazer tromboprofilaxia. Acho que esse é outro consenso para todos nós, médicos, que estamos lidando com esse momento. Então, mas, assim, eu acho, o Hit está aqui, né? Eu acho que seria interessante ouvir nossos intensivistas e dizer que aprendemos muito, né, Hit, nesses últimos meses, algumas coisas ainda abertas, algumas dúvidas nós temos ainda frente a essa pandemia. Eu queria que você fizesse alguns comentários aí, Hit. Boa noite, doutora Glória, boa noite, pessoal. Acho que a Alan está aí também. Sim. Com certeza, eu acho que, como Larissa trouxe, eu tinha uma impressão desde o início, assim, que eu até compartilho isso muito com a Alan, vinha compartilhando, que eu disse, olha, se a gente pega a fisiopatologia, eu queria até ouvir a opinião de vocês aí da hematologia, né? Larissa mostrou muito bem a fisiopatologia toda da inflamação e trombose no COVID. Ela é diferente das outras síndromes inflamatórias, como sepsis graves que a gente tem? Será que a gente está vendo mais trombose? A gente acabou vendo muito trombose porque a gente tinha... Quando é que nós tivemos 200 pacientes internados no hospital, 100 pacientes internados com quadro inflamatório grave, 40 pacientes em UTI, sendo deles 35 ventilados? Se a gente tivesse esse mesmo número de sepsis por outras coisas, a gente não ia ter o mesmo número de trombose? Essa era uma dúvida que eu sempre tinha. E eu acho que os estudos, né, de tratamento, e ontem saiu o Remap Active 4A, né, saiu no New England ontem, ele veio a corroborar com o que o Action já tinha mostrado, de que anticoagulação, a gente vai anticoagular quem precisa, quem tem uma indicação clara, como a gente faz plena, com todos, né? A plena, né, que você fala? Plena não. Porque a profilática né? Como... é consenso. Profilaxia é consenso. Mas a gente viu muita coisa ao longo desse ano aí, principalmente anticoagulação, né, doutora? Eu tenho muito medo de anticoagular paciente, né, que não tem uma indicação clara de anticoagulação. Eu repelo, penso umas 10 vezes antes. E os estudos mostraram isso, né?
que realmente a anticoagulação é para quem precisa. Esses estudos que a gente vê um grande viés que eu via era o quê? Os estudos de Covid que mostravam uma taxa grande de trombose, compararam com o quê? Era a maioria de estudos descritivos, comparava o Covid grave com o Sim. Covid menos grave. Mas não compararam com a coorte contemporânea, um grupo controle de pacientes com outras patologias também internados na UTI, por outras causas respiratórias, por exemplo, né? A gente até tem um banco de dados nosso aí do hospital que a gente fez isso, acompanhou 1.000 e tantos pacientes, pare a pare com o Covid versus não Covid. E não tinha muita diferença de mortalidade, todas as coisas, tem uns dados que ainda estão para ser publicados. Então, eu achei que os estudos multicêntricos, os randomizados, esses sim vieram, e vieram num tempo bom, até que em tempo, para trazer essa resposta. Outro ponto interessante, né? O Active saiu ontem, estava falando com o Alan, e os pré-prints e os releases falavam que no paciente ambulatorial valeu a pena, ambulatorial não, de enfermaria valeu a pena, na UTI não. E nada disso na publicação final, foi negativo mesmo para qualquer lado. Então é interessante, né, trazer essa discussão hoje à tona aqui de vocês. Interessante. O Lari, dentro disso que a gente falou, parece que tem umas alterações, né, da hemostasia, da CIVD, da sepsis, da CIVD, que parece ser um grau menor, com menos consumo de plaqueta, né? Você tem uma comparação, sabe, Rit? A gente vê mais sangramento também na CIVD, né? E não é tão comum nos pacientes de COVID. Covid, Mas sangratão. eu achei bem interessante isso que você falou, Rit, de que a gente tem um boom de Covid, mas a gente nunca investigou, sei lá. Sepsis, É muito interessante isso que você falou, para comparar com outros, sei lá, para tentar enxergar essa questão da trombose. Realmente, nunca tiveram 200 pacientes internados por sepsis no hospital, né? Então, é interessante esse... Acho que a Ana quer falar alguma coisa, né? Que a Ana... achei muito interessante. A Ana está com a mãozinha. Fala, Ana. Oi, gente. Ô, Lari, parabéns pela aula, parabéns pela revisão. A verdade é que a gente ainda está no meio da fogueira, assim, os dados ainda precisam ser mais amadurecidos. Assim, a população de todos esses estudos, ela é muito heterogênea. A gente não conseguiu estratificar recomendações específicas, ambulatoriais, por exemplo, para nossos pacientes de alto risco, pacientes oncológicos, pacientes com trombofilia, que às vezes ligam para a gente e fazem assim, doutor, estou com Covid. E agora? E os guidelines deixam a gente... façam o que quiserem, é tipo isso, né? Então, assim, e a gente fica sem... Com o quê, né? Se é Clexane, se é novo anticoagulante ambulatorial, o que a gente tem muito bem definida é profilaxia de paciente internado. Outra coisa que a gente vê e que eu vi acontecer no hospital muito, lá dentro do Hospital Aliança, às vezes pedia interconsulta para a gente, eu via várias doses diferentes de anticoagulação profilática e as pessoas querendo aumentar a profilaxia, a dose da profilaxia baseada em dedímero. Dedímero paciente que está inflamado, não tem valor você ficar acompanhando isso assim e ficar guiando dose para uma profilaxia para mais ou para menos. Então, assim, mas eu acho que o que ainda leva a dificuldade de manejar esses pacientes é as incertezas ambulatoriais. E a heterogeneidade, né, Ana? Que a gente não tem... No ambulatorial, Ana, tem 2 estudos em andamento. Um deles tem alguns estudos grandes em andamento. Agora tem um grande, que é o estudo ETIC, que está com enoxaparina, e a gente está participando do estudo Apollo, que é para um paciente com a pixabana, 2,5, 2 vezes. Ainda está recrutando, né, Rit? Eu vi. A gente mas tá assim, recrutando. É isso, você não tem definição disso. Agora, e nesses grandes estudos, ele pega a população global, ele não chega e pega, estratifica... Não pega o específico, nem vai específico. Exatamente. Você chegar e falar assim, não, o que eu faço com o trombofílico? O que eu faço com a grávida? Aí já vai muito no específico subgrupo. Agora, a questão do dedímero, esse foi um subgrupo pré-especificado no Action. E a gente, no Action, quando avaliou
por extrato de dedímero, não houve diferença, não houve nenhuma tendência, nenhuma interação, como você bem falou, do nível de dedímero com alguma vantagem de anticoagulação, né? E nem com a dose, né? E nem com Nem a com dose, dose. né, Rit? É porque o Action, você usava o Rivarox, era anticoagulação plena por 30 dias versus profilaxia só enquanto internado. E anticoagulação era preferencialmente com a Rivaroxabana 20, né? Isso. Eu acho que isso que a Ana eu falou é um queria, desafio, né? Tem sido um eu que- desafio para a gente queria comentar orientar uma o coisa paciente. agora. Oi, por não, Edvan. Edvan, desculpa, eu não posso abrir, estou dirigindo, mas é o seguinte, eu acho interessante o que a gente colocou e talvez vai elucidar uma situação para nós, esses pacientes outpatients, na verdade, né, fora do hospital, porque se tiver uma avaliação, por exemplo, laboratorial mais refinada nesses casos, então você vai até pegar um paciente que, na verdade, está com a vida, entre aspas, normal, mas que pode ter uma bioquímica alterada, que pode ter uma alteração inflamatória alterada, que possa justificar realmente ter uma chance de trombose, né? E que justifique E fala para talvez estender profilaxia, a Edvan. profilaxia, por exemplo, exatamente. Quer dizer, isso aí vai dar foi um boom também, na verdade, que se o número de pacientes é grande, como são pacientes muito inflamados, a gente talvez consiga trazer alguma luz a mais nessa parte de coagulação, baseado na parte bioquímica, por exemplo. Buscando um Se vai haver parâmetro alguma vantagem. buscando um parâmetro para você se respaldar em preconizar ou não. Melhor. Né? Exato. Acho que essa resposta vai ser dada, provavelmente. Porque eu não sei vocês, colegas hemato, mas assim, eu recebi alguns pacientes que tiveram Covid e não internaram, assim, boa parte quadro leve, e que por algum motivo, a grande maioria desses, alguém da família pedia exames, aí vinha um dedímero alterado, aí entravam com o xarelto e mandavam para o hemato decidir se tirava. Então, mas é isso, quer dizer, isso é doideira, isso não existe, quer dizer. Pois é, alguns, não foram poucos. Não, mas o desespero foi geral, no início aí foi o desespero geral. Isso é... Alan pediu a palavra. Oi, Alan, por favor. Oi, boa noite. Sobre esse seu comentário e para todos, eu tenho a impressão minha, que se a gente fizer um estudo com qualidade, controlando todos os fatores, inclusive controlando a incidência, eu acho que a Covid deve ter um percentual protrombótico maior do que uma sepse bacteriana. Eu não acho que claro que a gente está pensando demais, rastreando demais, sempre que a gente joga luz, holofote sobre alguma coisa, a gente acha mais, mas eu acho que a impressão de que se a gente mesmo controlar para a incidência, eu acho que ela deve ser um pouco mais protrombótica, um pouco... Você acha que ela é diferente? Que ela é um pouco diferente mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse era o meu primeiro comentário. O segundo é sobre a estratégia de coagulação. Eu acho que na placebo de anticoagulação em paciente ambulatorial não deve ser feita, a não ser casos muito específicos, com grande risco. A coagulação no paciente internado crítico também parece que ela é só profilática, a terapêutica aumenta muito o risco sem benefício. Eu ainda fico um pouquinho na dúvida, tudo bem que veio o NIMEP-CAP agora, mas quando analisou aquelas 3 plataformas, a Activa, a NIMEP-CAP e a outra, que eu esqueci o nome, esse paciente, por incrível que pareça, esse paciente fora da UTI, fora do ambulatório, mas aquele paciente em apartamento, em enfermaria, teve algum benefício, né? Então, ainda tem esse pezinho atrás, mas apesar desse pé atrás, o nosso protocolo lá na cardio ainda é só o método de profilática, na terapêutica. Na publicação no New England de ontem, esse dado não foi, na conclusão final, ele saiu fora. Então, quando foi para a revisão mesmo de pares e a coisa pegou, isso... Agora tinha os outros 2 estudos, né? Lembra que aquela publicação interina conjunta, né? Um documento que circulou, era o artigo, o NIMEP-CAP mais um outro, né? E aí os 3 mostraram que no paciente não UTI internado, parece que uma dose maior de heparina. Não estou dizendo que é para a gente fazer, não estou dizendo que na colocar faz, a gente não faz, mas eu estou dizendo que tem esse si aí ainda que estamos esperando. Seu áudio está um pouquinho difícil de ouvir, viu, Alan? Está um pouco difícil. Vai ser melhor aqui, se eu chegar próximo aqui da conexão. Ele está dando uma vibração. Outra coisa interessante é também trombose arterial, né? Vocês têm visto lá na UTI? Muito arterial? Muito não. Agora eu peguei alguns casos de consultório, assim, casos anedóticos, né? Paciente de 30 anos com um infarto de coronária direita. Não, mas aconteceu na UTI, trombose arterial.
É, Hein, Alan? esse eu vi também, Rit. E às vezes também... Aninha viu, mandei pra Aninha, não foi, Aninha? Foi. E evito, às vezes, hit tardio, não? Você tem visto, eu tenho visto que são coisas que você não sabe nem como correlacionar. Eu tenho um paciente mesmo que até vi agora, recente, teve comigo, que ele foi para Aliança, trombose mesentérica, já com 20 e poucos dias de Covid. Tem um Covid leve. Algo assim, isso aí realmente é bem estranho, né? Teve um quadro também, teve um jovens quadro também de isquemia mesentérica na cardio, se eu não me engano, início do ano. Mas assim, é uma incidência bem menor, realmente, do que os eventos venosos. Tanto que os guidelines nem comentam essa questão da profilaxia da trombose arterial, né? Não se discute sobre agregação plaquetária. Eu estava lendo até nos guidelines, eles colocam aí uma discussão que ainda não se sabe como orientar essa profilaxia. Essa parte de plaquetária também, o grupo do Active, que é o grupo que está com essa plataforma de estudos do Active, que é da New York, da Universidade de Nova York, um braço, que até já entrou nesse braço agora lá no hospital, é o Active 4C. Esse que saiu agora de heparina era o 4A. O 4C está avaliando o uso de antiplaquetário, no caso, o ticagrelol ou clopidogrel mesmo, na alta. O paciente na alta sai em uso de antiplaquetário em pacientes com alguns fatores de risco, no intuito de prevenir realmente eventos trombóticos. E agora, realmente, eu acho que a incidência vai ter que ter um N muito grande aí para mostrar a incidência de alguma coisa. Porque 4%, né, Lara? No máximo, uns 4% nos estudos de trombose arterial. Isso. Muito bom. Excelente. Alguma dúvida a mais, gente? Aí, Alan? Uma coisa que até eu estava levantando, hein, Alan? Acho que eu comentei com o Alan também isso aí, doutora Glória. É interessante, até se for de interesse de vocês também, na Imato, que eu acho que é legal. A gente tem conversado, a gente vai levar, estou fazendo protocolo para a gente levantar todos os pacientes COVID que fizeram tomografia de pulmão ou Doppler, para a gente aí sim, a gente vai ter dois grupos. O grupo que fez o exame e que tinha uma trombose detectada e o que não tinha, para a gente poder ver preditores, entendeu? Que aí a gente começa a ver, separar um pouquinho o joio do trigo, de ver os preditores dos pacientes que tinham COVID, que estavam internados e que tiveram trombose. Para a gente, porque para a gente começar a entender um pouquinho, né? A impressão, por exemplo, que a Alan traz, que vocês têm, de que realmente tem mais, parece mesmo, né? A gente vê uma incidência boa, mas e o que prevê esse paciente? Previsão, né? Exatamente, interessante também. Bom, e a questão que eu acho que talvez o grande desafio para nós, Hemato, é isso aí que a Ana falou, que é estender, e para quem estender, e por quanto tempo. Tem algumas recomendações quando você tem, né, Rit, uma COVID grave, né? E que aí você faz uma extensão de profilaxia, por alguns guidelines botam 45 dias, né? Que você deve proteger as pessoas. Eu estou com alguns pacientes em consultório, porque inclusive os infectos mandam para a gente investigar se tem alguma causa adicional de trombofilia, que tiveram trombose depois do 14º dia, eventos trombóticos diagnosticados que levaram à internação, inclusive pacientes que fizeram profilaxia, tive pacientes que tinham, inclusive, durante o COVID, uma avaliação de dedímero normal, e já no retorno do trabalho pós-COVID, trombose. Eu tenho 3 pacientes acompanhando em consultório, e os 3 têm fatores de riscos adicionais. A gente tem muito o que conhecer ainda, né, Ana? Acho que ainda tem muita coisa. Tem os consensos, né, Lari? Tem já os consensos, mas ainda tem muitas perguntas. Exato. É relativamente pouco tempo de doença para a gente saber tanto ainda, né? Então, eu acho que falta um pouquinho de tempo, talvez, estudos mais robustos. Talvez a gente fazer as nossas perguntas também, né? Que estão relacionadas aos grupos, né, Rit? Fazer algumas perguntas que tenham impacto direto na condução dos nossos pacientes, que ainda não temos todas as respostas. Sim. Mas eu acho que a gente vai terminar a sessão agradecendo muito a Larissa,
Se não houver mais nenhuma pergunta, né, nenhum comentário, mas agradecer muito. Eu acho que toda vez que a gente fala de Covid, apesar de parecer um tema que já está muito discutido, mas parece que quanto mais a gente discute, menos a gente sabe de muitos subgrupos, né, dos pacientes aí. Então, vamos agradecer, foi excelente, viu, Lari? E obrigada, gente. Obrigada pela atenção, pela discussão. Médicos, né, intensivistas, Rit, muito obrigada a todos, Zematos, obrigada. Obrigadão, beijo, valeu, Lari, parabéns, beijo.